Sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usar a palavra durante o grande expediente. Neste momento, passaremos ao pequeno expediente. Convido a vereadora Lete para ler um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Uma boa noite. Obrigado, vereadora. A ata da nona sessão ordinária, realizada no dia 10 de 3 de 2026, está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se levantando. A ata da nona sessão ordinária, realizada no dia 10 de 3 de 2026, foi aprovada por maioria dos presentes. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário da matéria recebida pela mesa diretora, sujeita à deliberação do plenário. Boa noite a todos. Matéria do Executivo. Projeto. Votação da emenda aditiva número 1 de 2026, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, que renumera o parágrafo único para inciso 1º, acrescenta no inciso 2º ao artigo 7, ao projeto de lei ordinária de número 10 de 2026. Votação do projeto de lei ordinária número 10 de 2026 do Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, para a construção de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 15 de 2026 do Executivo. Altera a Lei Municipal número 1387, de 20 de abril de 2007, que dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. Votação do projeto de lei ordinária número 16 de 2026 do Executivo declara de utilidade pública a Associação Ilha Belga e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 17 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de decreto número 1 de 2026, de autoria do presidente da mesa, vereador Juarez Antônio da Cunha, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e das outras providências. Votação do projeto de decreto número 2 de 2026, aprova as contas do prefeito as contas da Prefeitura Municipal de Ilhota
referente ao exercício de 2024. Votação do projeto de lei ordinária número 8 de 2026, de autoria dos vereadores Márcio Vladimir Pontioli e Roberto Hermes Geraldo de Oliveira, institui no calendário oficial de eventos do município de Ilhota o evento William Bike, evento de manobras de bicicletas. Destino: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, considerando o despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeito à deliberação do plenário. Matéria do Executivo. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Providências. Projeto de Lei Ordinária número 19 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Providências. Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2026 do Executivo dispõe sobre a inclusão de ações que especificam no plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, instituído pela Lei Municipal número 3.249 de 2025, alteração na Lei Municipal número 3.260 de 2025, que trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2026 e autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente e das outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Indicações. Indicações de número 187 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam realizados reparos e manutenções necessárias na rua Esmeralda, localizada no bairro Pedra de Moar. Indicações número 188 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Turismo a criação de um circuito gastronômico no município de Ilhota, com o objetivo de mobilizar, incentivar e fomentar o setor turístico local, bem como valorizar as origens culturais e a culinária típica da região. Indicação número 189 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja viabilizado a elaboração de projeto de lei ordinário visando a concessão de isenção de pagamento de taxas municipais aos artesãos que participarem de feiras, exposições e eventos realizados no município de Ilhota. Indicação número 190 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja viabilizada por meio da Fundação Cultural de Ilhota, José Isidro Vieira, a construção de um teatro municipal, considerando a necessidade de ampliação e fortalecimento dos espaços destinados a manifestações culturais no município. Indicação número 191 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil o projeto necessário para a instalação de iluminação pública na rua Eliseu Zábel, no bairro Braço do Baú. Indicação número 192 de 2026, do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que determine ao setor competente da administração municipal a realização de serviços de patrulhamento e macadamização com utilização de rolo compactador na rua Antônio Anelo Urbani e na rua Flor Eduarda de Souza, ambas localizadas no bairro Barranco Alto, neste município. Indicação número 193 de 2026, do vereador Francisco Domingos. Solicita-se a Vossa Excelência que seja determinada a empresa responsável pelo serviço de saneamento no município de Ilhota, Ilhota Saneamento, que providencie com urgência os devidos reparos nos buracos abertos nas vias públicas, especificamente na rua Bertoldo Simão e na rua Modesto Vargas, em frente ao hotel.
os quais foram ocasionados em decorrência de intervenções realizadas pela referida empresa. Indicação número 194 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias junto ao Governo do Estado de Santa Catarina para viabilizar a construção de travessias elevadas nas entradas dos loteamentos situadas às margens da rodovia Jorge Lacerda, no município de Ilhota. A medida tem como finalidade reforçar a segurança no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e para a preservação de vidas. Na impossibilidade de execução das referidas obras por parte do Governo do Estado, solicita-se que seja autorizado ao município realizar a implantação das travessias elevadas, visando atender à demanda da comunidade e proporcionar maior segurança aos moradores e demais usuários da rodovia. Solicita-se ainda que seja realizada a instalação dos tachões no trevo alemão, os quais se encontram em fase de implantação, porém ainda não foram devidamente colocados, situação que pode comprometer a segurança e a segurança adequada, organização do fluxo de veículos local. Indicação 195 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicita-se a Vossa Excelência que seja elaborado o projeto de lei ou adotadas as providências administrativas necessárias para a destinação do valor de R$500 mil à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de viabilizar a realização dos exames médicos que se encontram em atraso na rede municipal de saúde. Indicação 196 de 2026 da vereadora Idalete Richards. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam tomadas as providências necessárias para a realização do conserto da tubulação localizada na rua Estácio Kremer, no bairro Alto Braço do Baú. A referida tubulação não comporta o volume de água, ocasionando transbordamentos e diversos transtornos aos moradores da localidade, especialmente em períodos de chuva. Indicação de número 197 de 2026 da vereadora Idalete Richards. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam tomadas as providências necessárias para a realização do conserto da tubulação localizada na rua Manuel Toardo, no bairro Alto Braço do Baú. A referida tubulação encontra-se danificada, representando risco à segurança dos veículos que transitam pelo local, especialmente aos ônibus escolares que utilizam a via diariamente para o transporte de estudantes. Indicação número 198 de 2026 da vereadora Idalete Richards. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam tomadas as providências necessárias para a realização de serviços de macadamização com macadame britado em todas as ruas do bairro Braço do Baú. Indicação 199 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência a realização de drenagem e pavimentação asfáltica da rua Vandelino Zimmermann, localizada no centro de Ilhota. Indicação número 200 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência a extensão da rede elétrica da rua Pedro Gonçalves, localizada no bairro Centro. Indicação 201 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência a pavimentação em lajotas da rua Salomão Ramírez da Rosa, no bairro Ilhotinha. Indicação 202 de 2026 do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência a realização de drenagem e pavimentação asfáltica da rua Luiz Brassanini, localizada no centro de Ilhota. Indicação 203 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de placa de identificação indicando o limite territorial entre os municípios de Ilhota e Gaspar, na rua Silvério Silveira Ramos, bem como na rua Paulo Arquelau Roncagli, no bairro Minas. Indicação 204 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a instalação de uma lombada no interior do loteamento europeu, neste município. Indicação 205
de 2026, do vereador Fabrício Pereira, solicita-se a Vossa Excelência que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Obras a solicitação para que seja realizado o conserto e a manutenção do asfalto da rua João Guilherme Brockveld. Indicação 206 de 2026, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de uma placa de bem-vindo na entrada da associação localizada no bairro Missões. Indicação 207 de 2026, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de câmeras de monitoramento nos cemitérios do município de Ilhota. Indicação 208 de 2026, do vereador Roberto R. Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a pavimentação da rua Garcia Zimmermann, localizada no bairro Barranco Alto, neste município. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo Municipal. Portarias. Portarias de número 4 de 2026, da mesa diretora, que concede férias a servidor que especifica. Portaria número 5 de 2026, da mesa diretora, que cancela a sessão ordinária da Câmara Municipal de Ilhota, prevista para o dia 17 de março de 2026, em razão à ausência de quórum regimental. Portarias número 6 de 2026, da mesa diretora, que designa a realização de sessão ordinária no dia 31 de março de 2026, às 19 horas, com a finalidade de reposição da sessão cancelada no dia 17 de março de 2026. Destino: as portarias acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial do Município de Santa Catarina. Pedidos de informação. Número 18 de 2026, do vereador Juarez Antônio da Cunha. Solicita-se a Vossa Excelência que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia da minuta do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Ilhota. Destino: o pedido de informação acima citado vai aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Matéria do Legislativo. Correspondências enviadas. Ofícios enviados. Ofício número 17 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Ordinária número 14 de 2026 do Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Ofício número 18 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica que foram aprovadas na sessão ordinária do dia 10 de março as indicações de número 167 a 186 de 2026. Destino: os ofícios acima citados vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Comunico neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para uso da palavra no grande expediente. Matéria do Executivo. Projeto. Votação da emenda aditiva número 1 de 2026, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, que renumera o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 7 ao projeto de lei ordinária número 10 de 2026. A emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei ordinário número 10 de 2026 está em discussão. A emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei ordinário número 10 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem levantando. A emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei ordinário número 1 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a ausência do vereador Francisco.
Votação do projeto de lei ordinária número 10 de 2026 do Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, para a construção de unidades habitacional destinadas à população de baixa renda e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 10 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 10 de 2026 está em votação. Simbora. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinário número 10 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a ausência do vereador Francisco. Votação do projeto de lei ordinária número 15 de 2026 do Executivo altera a Lei Municipal 1387 de 20 de abril de 2007 e dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 está em votação. Simbora. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinário número 15 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a ausência do vereador Francisco. Votação do projeto de lei ordinária número 16 de 2026 do Executivo. Declara de utilidade pública a Associação Ilha Belga e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 está em votação. Simbora. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinário número 16 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes e a ausência do vereador Francisco. Votação do projeto de lei ordinária número 17 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 17 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 17 de 2026 está em votação. Simbora. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinário número 17 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes e da ausência do vereador Francisco. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de decreto número 1 de 2026 de autoria do presidente da mesa, vereador Juarez Antônio da Cunha. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e das outras providências. O projeto de decreto número 1 de 2026 está em discussão. O projeto de decreto número 1 de 2026 está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores. Delcio Dário Custódio? Sim. Idalete Richard? Sim. Fabrício Pereira? Sim. Francisco Domingos? Ausente. Márcio Vladimir Pontioli? Sim. Odair José de Assis? Sim. Roberto Hércules Geraldo de Oliveira? Sim. Rosemary de Souza? Sim. Vanderlei José Costa? Sim. Vanderlei Richard Werner? Sim. Juarez Antônio da Cunha? Sim. O projeto de decreto número 2 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes e da ausência do vereador Francisco. Votação do projeto de decreto número 2 de 2026 aprova as contas da Prefeitura Municipal de Ilhota referente ao exercício de 2024. Nos termos do regimento interno, artigo 136, verifico a presença da maioria absoluta dos votos. Comunico que nos termos do inciso 6º do regimento 161 do regimento interno, que a votação será nominal.
Assim, solicito ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Márcio Vladimir Pontioli, para que proceda a chamada nominal de cada vereador, por ordem alfabética. E solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada. Delcio Dário Custódio. Não. Idalete Richards. Sim. Fabrício Pereira. Não. Francisco Domingos, ausente. Ausente. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Odeio José de Assis. Sim. Roberto Hermes Geraldo de Oliveira. Sim. Rosemary de Souza. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderleia Richards Werner. Não. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Projeto de decreto legislativo número 2/2026, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Ilhota referente ao exercício de 2024, foi aprovado por maioria, tendo a ausência do vereador Francisco. Foi aprovado por 7 votos a favor. Assim, comunico a aprovação das contas do prefeito no ano de 2024. Votação do projeto de lei ordinária número 8 de 2026, de autoria dos vereadores Márcio Vladimir Pontioli e Roberto Hermes Geraldo de Oliveira. Institui no calendário oficial de eventos municipal de Ilhota o evento Willy Bike, evento de manobras de bicicletas. O projeto de lei ordinário número 8 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 8 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinário número 8 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a ausência do vereador Francisco. Neste momento, passaremos ao grande expediente. Convido o vereador Roberto para usar a tribuna por 10 minutos. O Vanderlei, o microfone está ligado. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, povo aqui presente e a comunidade que nos assiste nas redes sociais. Hoje não estamos aqui apenas para analisar números ou relatórios técnicos. Estamos aqui para fazer justiça com a história recente do município de Ilhota e principalmente com o trabalho que foi feito em prol da nossa população. As contas do ex-prefeito Dida chegam a esta casa com recomendação do Tribunal de Contas para aprovação. E isso precisa ser dito com clareza. O órgão técnico responsável analisou, fiscalizou e concluiu que as contas são aprovadas. Mas eu quero ir além da parte técnica. Quem vive em Ilhota sabe muito bem que foi a administração de Dida Joel. Dida trabalhou, fez obras, levou o desenvolvimento e mudou a realidade da nossa cidade de Ilhota. Avançou, cresceu e transformou. Não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para ignorar o que foi feito. A população viu, acompanhou e sentiu a melhoria no dia a dia da nossa Ilhota e da população. As ressalvas existem, sim, existem, e devem servir como aprendizado e aperfeiçoamento, mas não são motivos para apagar uma gestão que trouxe resultados concretos para o nosso município.
Aqui não pode haver perseguição política nem julgamento por interesse. Aqui tem que prevalecer a verdade, a responsabilidade e o respeito que quem trabalhou pela cidade. Por isso, com consciência tranquila, com responsabilidade e com respeito ao povo de Ilhota, eu votei favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Dino. E digo mais, com ressalvas, porque reconhecer o que foi feito é também fazer justiça. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Não possuindo mais vereadores inscritos, passa a parte final do meu expediente, que será destinado às lideranças partidárias do prefeito. Líder do PP, Delcio, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores, a toda a população aqui presente, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela rede social. Hoje eu falo aqui em nome da bancada do PP e, como liderança do PP, a gente votou, né, contra as contas do município no ano 2024 e a gente precisa esclarecer o porquê. Apesar das ressalvas que vieram na prestação de contas, né, o que mais nos chamou a atenção foi o que não veio na prestação de contas, que foi o ginásio de esporte nosso, o qual o município foi condenado no ano de 2024 a devolver mais de 3 milhões ao Estado por conta de desvio de projetos, né? E nos estranha que não apareceu essa situação na prestação de contas. Então, a bancada do PP, ela está agora estudando a melhor forma, né, documental, para estar solicitando isso ao Tribunal de Contas, esse esclarecimento do porquê que essas contas, essa situação do desvio de objeto que houve, não apareceu na prestação de contas, porque o município está pagando por isso. O município já pagou e foi feito ano passado um parcelamento que tanto nós, vereadores, aqui aprovamos, por conta que o município estava parado, o nosso prefeito ficou quase que um ano sem poder gerir o município, por conta que as certidões estavam positivas no município. Então, isso tranca tudo o município de Ilhota por conta dessas certidões e justamente por conta disso, por conta desse ginásio, o qual foi desviado para outro lugar, não foi terminado, não teve seu objeto concluído. E isso ocasionou um processo no próprio Tribunal de Contas do Estado. E o mesmo tribunal não aponta isso na prestação de contas. Então, a gente viu isso com uma certa estranheza, mas a gente precisa, então, de informação. Se isso está correto ou não está, se foi esquecimento, se realmente não deve estar ali na prestação de contas, ou se está errado o julgamento feito anterior, porque a gente precisa saber disso, informar a população, porque se realmente está tudo certo, então a gente vai pedir esse dinheiro de volta. Então a gente vai pedir que o Estado devolva esse dinheiro, né, e que a gente pare de pagar esse parcelamento, porque isso criou um endividamento do município que o próximo prefeito ainda vai ter que pagar por conta dessa dívida. Isso atrapalha. A gente sabe como está a nossa saúde hoje, a gente sabe como está a situação aí de Ilhota, né? A iluminação pública. A gente está um ano inteiro lutando para tentar melhorar essas situações da água, né? Que reclamação todo dia. Então, assim, esse dinheiro faz falta para o município. E acaba atrapalhando a vida do atual gestor, que acaba tendo que pagar uma parcela que não é dívida dele, né? Então, a gente viu isso com uma certa estranheza e a gente gostaria, então, de pedir informações, né? A gente só vai ver o melhor caminho para pedir essas informações
do porquê isso não apareceu na prestação de contas. E com essa dúvida, a gente votou contra, né? Com as ressalvas que ali estavam, com essa dúvida que gerou esse prejuízo enorme para o município de Ilhota, e que às vezes não atrapalha a gestão que está fazendo a coisa errada, né? Atrapalha as próximas gestões. Então, todo o processo que foi feito com a Águas Ilhota, isso não atrapalhou a gestão que fez isso. O sofrimento da população está se dando agora, não na época que foi feito. Quando foi dado concessões, quando foi feita a municipalização e sem nenhum tipo de investimento durante vários anos, isso não afeta na hora, isso afeta posteriormente. E agora nós estamos tendo os resultados das situações que foram feitas. Então, no mínimo que a gente tem que trazer aqui para a população é clareza. É clareza do porquê isso não está em prestação de contas. Então, fica aqui o nosso apelo aqui da bancada do PP, que isso seja esclarecido, e só vamos ver agora a melhor forma de fazer isso. E assim que a gente tiver o resultado, a gente traz aqui para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Líder do PL. Líder do MPB. Roberto, com a palavra. Boa noite a todos novamente, né? Vou pegar um gancho ali do Delcio. Se for para falar em prejuízo para o município, o prefeito anterior deu bastante, né? Foi pago alguns precatórios no governo Dida, então, e assim, foi muitas obras, não foi poucas, foi muitas obras que o Dida fez. E pegou a prefeitura, tu sabe muito bem que tu trabalha na prefeitura, tu sabe como é que está. Né? Dos 3 milhões ali que você falou que foi devolvido, o Jorginho deu 3 milhões e meio novamente. Então, ele compensou o dinheiro que nós estamos pagando, ele compensou em 3 milhões e meio. Então, é só para esclarecer isso e boa noite novamente. Líder do governo. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, vereadoras que se encontram na casa, pessoal que nos assiste hoje aqui pela rede social, meu boa noite. Eu quero parabenizar a administração Dida e Joel pelo excelente trabalho prestado por esses 8 anos. Ilhota é outra cidade. Vamos concordar que realmente Ilhota chegou ao progresso na nossa cidade. Esses 2 caras, eles alavancaram a cidade. É só vocês olhar para trás. E uma coisa, as contas do prefeito são analisadas de uma forma global, geral, pelo Tribunal de Contas, considerando o conjunto da gestão. Se tivesse algum problema específico, por exemplo, por uma licitação ou por uma obra, são tratados em processos separados e não necessariamente reprovado as contas. Então, para vocês verem, se a prestação de contas ela veio aprovada pelo Tribunal de Contas, com ressalva, isso existe em qualquer lugar. Como aqui já existiu nessa casa, há um tempo atrás, com um prefeito, que veio com várias ressalvas, não aprovado pelo tribunal, acho que os vereadores aprovaram. Então, quero dizer a vocês que, com certeza, eles trabalharam muito, com seriedade, para o Tribunal de Contas, eles dar o seu veredito e dizer que eles foram aprovados. Então, quem somos nós para julgar? Se o próprio tribunal, que sabe tudo lá, analisa tudo, quem somos nós para julgar? Não está na nossa mão. E também não me cabe questionar ou também me impor diante de quem quer votar contra. Também não me importo com isso. Eu só me importo que o trabalho foi feito e muito bem feito. E está sendo bem feito, gente. É só vocês olhar a continuidade de quantas obras vem sendo feitas em nosso município. Olha a continuidade que o Joel está dando.
Olha quantas coisas está saindo, escola, creche. E vocês acham que se nós não tivéssemos capacidade, condições, nós estaria dando continuidade ao trabalho? Nunca, gente. Isso foi um erro, como ele mesmo citou, do objeto. Isso foi um erro lá atrás, mas que o próprio governador voltou atrás e depositou no cofre público. E com certeza esse ginásio vai sair. Nós já temos uma promessa de mais dinheiro para entrar. O Jorginho vai depositar para continuar, para terminar esse ginásio, para dar continuidade a esse ginásio. Nós vamos ter um ginásio, nós vamos ter um centro de evento na nossa cidade. Nós queremos e Deus quer e todo mundo quer. Então, assim, às vezes me dá uma certa indignação de coisas que não são bem esclarecidas e apontadas da forma que são apontadas, a gente fica decepcionado. A gente tem que olhar o contexto geral. Que nós precisamos amadurecer um pouco essa questão. É isso, então, a minha indignação. Mas parabéns, Vida Joel. Parabéns, Joel, pelo trabalho que vem sendo feito e sei que vai fazer muito mais por essa cidade. Uma boa noite a todos. Neste momento, passaremos às explicações pessoais. Algum vereador? Senhor presidente. Amete com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, público aqui presente. Acho que está bem baixinho, não? Não. E quem nos assiste pelas redes sociais. Também quero pegar um gancho na fala da Mary e também parabenizar o Dida por mais o Dida e o Joel, a administração, por mais essas contas aprovadas, porque fizeram um excelente trabalho. Parabéns, Betão, pela tua fala na tribuna. E a gente sabe que foi um dos prefeitos que mais fez por Ilhota. Tem problema na água, tem problema, mas a população cresceu muito e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível, mas, como diz a Mary, não pode se tampar o sol com a peneira, que o Dida fez uma brilhante administração. Eu mesmo pensei que eu morreria de velha, nunca via o nosso baú asfaltado, tantas escolas, e agora a continuação que o Joel está dando também nesse trabalho, Mary? A escola de tempo integral, que ficou já encaminhado da gestão do Dida, Parabenizar o Joel que está levando isso adiante. Agora essa escola modular que o Joel também está construindo, o CAPS, tantas obras que ficaram engatilhadas da outra administração, Dida e Joel, e agora Joel e Lico estão dando continuidade. Então, eu acho que merecidamente foi aprovada, como diz a Mary. Teve vereadores que aprovaram as contas de prefeito que veio não aprovada do tribunal, E as nossas, todas que nós votamos aqui, veio aprovada com ressalva, mas votamos sim, com muito orgulho, de cabeça erguida, e parabéns, Dida e Joel, e espero que daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu também possa dizer parabéns, Joel e Lico, pela belíssima administração. Vou falar aqui, nunca falo muito, mas já que hoje fazem 60 anos do MDB, então vou pegar o gancho do Chico e dizer que sempre quando o MDB governa, a Ilhota avançou. No mandato do seu Henrique foi feita a prefeitura nova, foi um dos melhores, foi um dos ótimos governos. Depois o pai do Betão, o seu Hércules, e o Ademar também, não porque meu irmão foi vice-prefeito, mas o Ademar começou com o seu Hércules e depois o Ademar, há 8 anos. Tenho muito orgulho também de meu irmão ter sido vice-prefeito nessa gestão, e agora com o Dida, e espero encerrar minha carreira como vereadora tendo só orgulho do MDB. Hoje faz 60 anos, eu até postei vários, lá nas minhas redes sociais, eu postei várias menções ali que o MDB de Santa Catarina fez, que o MDB sempre esteve presente, desde lá de trás do Ulisses Guimarães, e eu tenho orgulho de pertencer a esse partido e vou morrer nesse partido com certeza. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora. Mais um vereador. Márcio, com a palavra. Boa noite, colegas vereadores, povo que aqui se faz presente e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero primeiro agradecer a todos os vereadores que aprovaram mais um projeto nosso, que incentiva o esporte e tudo que envolve esporte, envolve saúde, isso é muito bom para o nosso município. Quero aqui também deixar meus parabéns ao ex-prefeito Dida e o Joel que tiveram na gestão passada, pegar uma prefeitura da forma que eles pegaram, né, Betão? Quebrada, sem equipamento, sem nada, e fazer o que fizeram em 8 anos, tem que dar os parabéns para eles, né? Esse dinheiro, Delcio, que falou que eles tiveram que devolver, foi a Defesa Civil que doou, que era para fazer aqui do lado da praça. Eu posso falar porque eu participei em quase todas as reuniões que tivemos em Florianópolis. E a partir do momento que se muda o local, é obrigado a devolver para a Defesa Civil. Ponto, não tem? Se tem que ser aqui, mudou para ali, tem que devolver. E foi o que o Joel fez. Devolvemos e eu estava junto lá em Brasília, sentado na mesa como nós estamos aqui com o governador, ele falou, vocês vão devolver com uma mão e eu vou dar o dobro com a outra. E assim ele fez. Né? Com 3 milhões e meio agora já engatado e prometeu que ele vai acabar o ginásio. Então, eu não sei o porquê. Bom, vota, então a pessoa acha que tem que ser votado, mas é uma explicação para eu participar bastante dessas idas e vindas atrás a situação do ginásio, né? Que isso incomoda bastante gente nos pergunta. Então, essa é a explicação que tem, e eu acho que é isso que eles vão dizer para vocês lá, né? Mas, diante de tudo que foi feito, isso é o mínimo pelo que o prefeito entregou para nós nesses 8 anos, e se um dia ele tivesse a oportunidade de chegar a ser prefeito e fazer como o Joel e o fizeram, eles estão de parabéns, isso orgulha a gente, fazer obras do jeito que fizeram. O Joel está no mesmo caminho, está fazendo obras, então tem que dar os parabéns para eles. Eles estão sendo uns baita de uns administradores, agora com o Joel e o Lico, e é isso aí, gente, e é bola para frente, trabalhar, e problema sempre vai ter, e nós estamos aqui para resolver eles. Tá bom, meus amigos? Um abraço, que Deus abençoe a vocês. Mais algum vereador? Nelson, com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos. Quero primeiramente agradecer a votação aqui da minha emenda, né, ao projeto de lei. É um projeto bem importante para o município, que vai trazer casas populares, né? O que eu fiz ali na emenda foi para que a gente pudesse ter uma garantia jurídica, porque o projeto ele tem, o município, para que ganhe essas casas populares, ele tem que fazer uma doação de terreno público municipal para a Caixa Econômica Federal num período de 10 anos. Então, como garantia jurídica, eu pedi para que colocasse essa emenda, para que, se caso, né, por algum motivo, esse projeto não aconteça, né, aconteça alguma coisa da descontinuidade do projeto, automaticamente esses terrenos voltarão ao município de Ilhota. Então não ficarão alienados na Caixa durante 10 anos, acabando, né, sem o município poder utilizar esses terrenos. Mas a princípio deve dar tudo certo, essas casas vão ser construídas, é só mesmo para uma garantia jurídica. Eu vi que houve alguns questionamentos aqui, entendo, né, quem é do partido defender, né, o seu candidato. Só me estranha, Márcio, você se dirigir a mim, principalmente você sendo do PL, né, com essa justificativa de que o que foi desviado vai ser devolvido e está tudo certo. Então, o PL sempre defende a Lava Jato, as situações que aconteceram no Brasil, é a mesma coisa que tudo que foi devolvido é só o presidente dar de novo e acabou a situação. Não pode ser assim. A gente está aqui, nós somos vereadores, nós somos aqui fiscais da conta pública, né? A gente tem que defender o nosso município, assim como é defendido, a União tem que ser defendida, né? Para que não haja desvio, de maneira alguma. Mesmo que esse dinheiro depois seja devolvido, né? O dinheiro é público, é nosso. Então não podemos aceitar que isso seja desviado e, mas alguém vai dar de novo a mesma quantidade, está tudo certo. Não é assim que funciona, né? Nós precisamos honrar o nosso cargo, cobrar
e colocar as coisas de forma clara para a população do que aconteceu. Esse é o nosso objetivo. De maneira alguma que eu disse que está errado, né? Eu disse que a gente precisa investigar, como vereadores. Então, a gente vai questionar o Tribunal de Contas para quê? Para que ele diga, olha, não é assim que funciona, está tudo certo, beleza, a gente veio aqui e diz, parabéns, está tudo certo. Mas a gente precisa saber por que houve essa condenação do município. Porque não foi uma devolução voluntária do município. A forma como tu colocou é como se fosse lá fazer um acordo com o governador, toma cá e dá cá. Não, foi condenado o município de Ilhota. Isso tem que ficar claro. O Tribunal de Contas do Estado condenou o município. Nós tivemos que devolver de forma compulsória esse dinheiro. Não foi por escolha do prefeito. O Joel não queria devolver esse dinheiro, ele queria poder utilizar isso no município, gastar esse dinheiro em prol da população. Ele teve que devolver. E o tempo, ele não para. O ginásio está lá sem utilização. Essa geração que está passando não vai utilizar. Tu deve ter utilizado o ginásio anterior, assim como eu utilizei na minha infância, na minha adolescência, e é muito bom o esporte. Você também defende o esporte. Então, essa geração que está passando, ela não vai usufruir disso. Não tem como voltar o tempo. Se for feito ano que vem, se for... graças a Deus que aconteça. Se ficar pronto amanhã, meu Deus, está ótimo. Só que o que passou, passou. Entendeu? Então a gente precisa cobrar assim para que isso não aconteça novamente no nosso município. A gente não pode aceitar que erros passem ou até, né? Não quero aqui condenar ninguém sem antes ter certeza, mas que passe as coisas e, tá bom, depois lá na frente a gente arruma o dinheiro novamente. Não pode ser assim. Quando o dinheiro vem para fazer algo no setor público, quem é do setor público sabe, esse dinheiro tem que ser investido exatamente para a finalidade que veio. Não pode ter desvio de objeto. Essa decisão, quem tomou essa decisão, tomou uma decisão errada. Ou até, né, não quero colocar mais lenha aqui na fogueira, mas vou ainda partir do momento de simplesmente ser um erro. Então não se pode trocar o objeto, porque isso gera um problema para o município. E gerou. A obra ficou inacabada, está lá se deteriorando, e nós tivemos que devolver todo o dinheiro que veio para aquela finalidade. Hoje nós estamos sem ginásio e estamos sem o dinheiro. As duas coisas. Então, assim, me desculpe, né? Mas como você me citou, eu sou obrigado a responder. Então, assim, não podemos aceitar esse tipo de coisa, população. Dinheiro público é coisa séria, é nosso dinheiro. Esse dinheiro não é para ser usado de qualquer forma e, se não der certo, devolve. Se não der certo, perdeu. Não pode ser feito dessa forma. Então, só fica aqui meu relato aqui para esclarecer nessa situação, porque não é uma situação tão simples. Então, e que bom que dê tudo certo, que venha o dinheiro, que a gente termine. Eu vou torcer e vou aprovar qualquer lei que venha aqui para que esse ginásio fique pronto e a gente consiga usufruir o quanto antes disso. Tá bom? Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Vanderlei com a palavra. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente e a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Não estou aqui para defender colega e nem ações, mas quando o meu colega Delcio fala que foi desviado, parece que foi desviado o dinheiro. Eu queria deixar claro aqui, não falou, mas parece, houve um desvio. Então, eu quero explicar sobre o desvio do objeto. O que é objeto? Nós tínhamos aqui na praça um centro, é o centro esportivo que fala, né? Que a gente usava para sem condições. A nossa cidade, quando tinha o centro, o prefeito que fez, que caiu com a tragédia que deu, na época era útil. Nós estávamos 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e dava para usar. A gente jogava um futebolzinho, tinha alguns eventos. Só que a nossa cidade, queira a população ou não, queira alguém ou não, cresceu. Hoje nós estamos quase para 20.000 e o projeto é para em 10 anos chegarmos a 50, 60 mil. Então vai crescer muito. O que houve aqui quando o colega fala que foi desviado o objeto? O lugar onde
a Defesa Civil queria que fizesse no mesmo local, é lei, tem que fazer no mesmo local e usar aquele dinheiro, 5 milhões, acho que era isso. Gente, 5 milhões, se alguém pode me corrigir, quantos milhões que foi ali? Isso, só que o que acontece? Ia ser feito no mesmo local, um lugar que ia ser muito pouco usado. O prefeito, qual foi a mudança do objeto? Mudou, fez uma arena muito maior, e esse dinheiro que veio não foi desviado, foi usado. Se alguém passar ali hoje, vai ver que está um esqueleto ali. Para fazer aquilo ali, gente, não é com sopro, não é com promessa. Aquilo ali foi usado todo o dinheiro ali. E o governador anterior tinha prometido de entregar o resto. Mas como a gente sabe que a política, cada um tem seu objetivo, mudou-se o governador, o Jorginho tinha outro projeto. A Defesa Civil executou. Disse, olha, foi fora de... mudou o objeto, devolve. Só que a prefeitura devolveu esse dinheiro. Só que o que ela usou, o prefeito usou para fazer o objeto lá, está lá. Se alguém quiser conferir, está lá. E se alguém quiser conferir as notas que foram usadas, o que foi gastado, também pode usar, não tem problema nenhum. Não foi desviado por centavo. Aí o nosso governador, Jorginho Melo, prometeu agora mandar esse recurso e depois finalização. Vamos torcer que teremos a melhor arena no estado, uma arena que vai comportar até nível nacional os esportes aqui da cidade. Então eu concordo com o colega, eu acho que tem que questionar sim, mas a gente, quando é óbvio, a gente bate palma. Enquanto não é, eu também estou junto. Se tiver qualquer coisa para fiscalizar, eu estou junto. Eu estou junto, porque eu quero a coisa certa. Só que o que eu queria explicar é que está lá, o que não foi desviado, está lá o dinheiro. Se alguém tem alguma dúvida, o Nicovic vai junto, eu vou junto e a gente vê isso aí. Então o que eu queria dizer, não foi desviado, foi implantado, foi feito. Houve sim um desvio de objeto, era muito pequeno, o que ia ser? Cara, eu prefiro errar querendo fazer o maior e o melhor do que ser omisso de não fazer alguma coisa que não ia dar para ser usada. Não ia suportar a nossa população. Então, muito obrigado, só queria deixar esse esclarecimento, acho que ficou mais ou menos claro. E se precisar de fiscalizar, estou junto. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Fabrício, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretários desta casa, a população aqui presente. Hoje eu quero também saudar meu colega Valdir de Oliveira. Isso, morador de Minas, né? Veio nos prestigiar aqui, assistir a sessão. E hoje ele veio num momento bem caloroso, né? Então, falando sobre ali a votação do PP, como a gente pediu vários pedidos de informação, deve ser da bancada do PP mais de 50 pedidos de informação e não chegou nenhum à nossa casa, nenhum na minha mão, nem na do Delcio, nem na do Vande. Então, e ver essas contas com ressalva, daí a gente tem que se valorizar também. Então, faça as palavras do Delcio a minha, a do Vanderlei ali também, a do Beto ali também. A gente não pode fechar os olhos para tudo, né? Que foi feito bastante pela nossa cidade. O que não foi feito foi tratar os vereadores como vereador. Eu não vi nenhum mesmo resposta de pedido de informação dos vereadores aqui. Hoje a gente tem na Câmara mais um pedido de informação que é do presidente sobre a ilhota, saneamento. Tomara que venha, presidente, tomara que venha esse pedido de informação para a gente analisar, dar uma resposta para a população, para os nossos munícipes. Então seria isso hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos fiquem com Deus. Mais algum vereador? Boa noite, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui nesta casa nesta noite e os que nos assistem pelas redes sociais. Vereador Vanderlei, quando você cita a mudança de projeto, quantas vezes eu falei nessa casa, bem declaradamente, né? Falta o que no nosso município? Planejamento.
todos sabem o crescimento do nosso município. Gente, é muito fácil viver. O ginásio era pequeno, tá certo? Teria que ser feito, né, maior. Mas isso o prefeito não viu? Ginásio de esporte é herança do Dida. Águas de Ilhota está no que está, herança do prefeito Dida, porque ele não investiu nada nas águas de Ilhota. O povo sofre, gente, até hoje, porque as contas eram altas. Eu pedi pedido de informação sobre águas de Ilhota, nunca tive. Pedi pedido de informação sobre o ginásio, coisas gravíssimas, nunca recebi. E eu vou exigir que venham esses pedidos de informações. Então, as águas de Ilhota, gente, o que o nosso povo está passando, né? Então vem lá de trás. Quantas vezes eu falei nessa casa sobre a água de Ilhota? Nenhum vereador abria a boca, sabe? Parece que tinha medo do Dida. Saiu o Dida, entrou Joel, daí houve vereadores abrindo a boca. Mas antes, eu repito novamente o que eu falo em relação a isso. Deixar chegar as águas de Ilhota no estado que chegou. Né? Como é que nós vamos aprovar as contas com tantas ressalvas? Com tantas ressalvas e todo mundo soube, eu pedindo de informação, por que não esclareceram tudo para a nossa comunidade? Quantas vezes foi pedido? Né? Sabe por quê? O ginásio era tudo perfeito. Todos viram nas redes sociais fazendo política em cima do ginásio. Isso está gravado, todo mundo vê. Fizeram política em cima de política, em cima do ginásio. Porque eles tinham certeza que quem ganhava não ia ser Jorginho. Jorginho hoje, dou os parabéns, você está mandando dinheiro para a gente. Mas é porque eles tinham certeza que Moisés ganhava. Então daí estava tudo perfeito, né? Daí tinha certeza que saía, aquela coisa toda. Mas qual é o prefeito que não sabe que quando se faz um projeto não pode mudar para outro? Eu acho que a pessoa, por mais simples que ela seja, ela sabe que não pode ser trocada de jeito nenhum. Então fez, mas porque tinha certeza que o governador que ganharia não era Jorginho, era, no caso, o do MDB. Por isso que fizeram o que fizeram. E hoje, daí sobrou o quê? Tudo para o nosso prefeito hoje. Mas antes tinha medo de abrir a boca em cima do Dida. Porque as águas nossas, toda vida tinha problema. E não foi falta de eu falar. Se teve uma vereadora que falava, cobrava e nunca foi feito nada. E hoje eu tenho pena da nossa população. Porque se o dinheiro das águas de Ilhota tivesse sido investido nas águas de Ilhota, eu queria ver o nosso povo sofrendo do jeito que ele está. E uma outra coisa que eu quero falar, que muitos alunos entraram em contato comigo, é sobre o ônibus que leva os alunos do colégio, né, Marcos Conder, que leva para o braço do baú, que leva para os baús. Mas o que acontece? Eles saem às 10 horas, passa primeiro, ele vai no Pocinho, do Pocinho ele vai para o Barranco Alto, depois que ele vai para os baús, eles entram em todas as ruas, gente, praticamente todas que tem aluno, vai até no Alto Braço, eles chegar quase perto de meia-noite em casa. E muitos desses alunos, eles trabalham no outro dia de manhã. Então, assim, peço, né, no caso, para o governo, para ver isso ali, que esteja uma condução que leve, então, Pocinho e Barranco Alto, e um que vai direcionado aos baús. Porque vários alunos entraram em contato comigo, vários estudantes. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Mais algum vereador? Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Não ia falar mais nada, mas eu sou obrigada a falar. Sabe, gente, o que acontece é que tudo gera em cima da política. Hoje nós aprovamos um projeto, não foi um projeto, foi uma emenda do Délcio, que ontem lá em cima a gente estava de desacordo. Para quê? Para isso? Para quê? Mas hoje, Délcio, a gente votou tudo sim, por conta do quê? Para a gente não... Ele disse, a explicação dele foi bem válida, a gente até falou e se comoveu com aquilo, realmente. E se da manhã depois muda o governo? E se amanhã depois muda o governo?
Aí os terrenos, as coisas não voltam para a prefeitura. E assim foi o que aconteceu, gente. A gente confia, como diz a Vande, que o governador ia ganhar, ia dar tudo certo. Mas é política. Mudou. E eles entenderam de uma outra forma. E onde a gente, o povo paga o preço. Outra coisa que eu falo para vocês aqui da água, a gente está com um problema sério com a água. Muito sério. Mas a gente sabe que esse projeto passou pela casa. A gente chamou várias pessoas para explicar para a gente. Esse projeto vem lá de cima do tribunal. Não vem daqui, a gente não inventou, não foi nós que botamos tudo em acordo. Isso não existe, gente. O problema está aí. Agora nós temos que resolver. Não é culpa desse ou daquele outro. Se vocês for analisar, em tudo quanto é cidade tem problema com água. Vá lá em Navegantes, vocês vejam todo dia a reportagem. Vai em Itajaí. Não me interessa, mas nós temos que resolver. Então nós temos que resolver, nós temos que ir para cima. E não ficar criticando e usando demagogia. Não, nós temos que lutar e ajudar a população. E, inclusive, até sou a favor do que o Chico diz. Que muitas casas, elas estão com esse problema porque elas não têm caixa d'água. Vamos fazer uma campanha e vamos doar caixa d'água para essas pessoas. Muitas só têm direto da rede. Eu sou uma pessoa que não tenho caixa d'água, eu não posso reclamar. Eu tenho que cobrar realmente dos governantes para que não falte, a gente não pode viver sem água. Mas a gente também tem que ver que a gente precisa. Como disse uma moça, que eu gostei muito da fala dela, mas eu moro de aluguel. Então por isso que a gente tem que ver uma solução para resolver. O problema está aí, a gente tem que resolver. O município cresceu demais, tudo acontece. Em qualquer cidade. É só vocês verem o que acontece ao redor. E não culpa daquele e culpar aquele outro. Não, gente. Nós estamos aí para resolver. Como eu sempre falava, eu fui diretora há 24 anos, eu falava, a gente tem que resolver os problemas. A gente não tem que ficar apontando o dedo e nem coisando. Porque nós também fizemos parte dessa história. Que naquela época estava tudo certo. Não é que estava tudo certo, a gente também não é um bom entendedor, nós não somos especialistas. Mas toda a explicação que foi feita para nós, que a gente chamou nessa casa, muitos vereadores que estavam lá, eles sabem disso. Então assim, não adianta. O caminho é, vamos resolver. Pronto, vamos atrás, vamos tentar ajudar. Apontar o dedo para uma coisa que também nós só fizemos parte. Não, gente. Vamos buscar solução. Uma boa noite a todos vocês. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, então faço as minhas considerações finais. A questão do contrato da água. A água é um problema que a gente já vem discutindo há um bom tempo, mas não está tendo resultado. Nós temos que se unir aqui, pegar esse contrato e ver o que a gente pode fazer, porque a gente é obrigado a resolver essa situação. Não tem mais como adiar. Eu andei me informando, até já tinha ouvido algumas situações que muitos loteamentos foram liberados sem caixa d'água. Caixa d'água, que eu quero dizer, é a caixa d'água para todos, não nas casas dos moradores, uma caixa d'água conforme o número de habitantes do município. Isso é uma lei que tem no nosso município. E foi liberado muito loteamento sem eles terem feito essas caixas d'água. Essas caixas é 30 mil litros, não sei te dizer especificamente. Até hoje, um amigo meu, Eduardo, ali me passou um projeto para dar uma olhadinha sobre isso. Então, hoje o maior problema também tem sido isso, porque se tivesse essas caixas d'água, que são para o loteamento todo,
elas estariam cheias e estariam suprindo quando tivesse a falta. Então a gente vai agora, por isso que eu pedi esse contrato, e a gente vai ver essas empresas desses loteamentos, que a gente pode já atuar essas empresas, forçar de fazer, porque isso já está na lei já. Então, até isso aí foi uma luz que veio agora que a gente se deu conta, porque a gente não entende de tudo também. Então a gente vai escutando as outras pessoas. A questão do ginásio, o prefeito anterior, ele trocou o projeto. Isso veio um recurso em cima de um determinado projeto e ele trocou, quis fazer algo maior. Eu acho que faltou gente também para ver isso, que não poderia mudar, né, essa lei, né? No momento ali eu acho que os assessores, alguém que estava ali, bobeou nessa questão. Mas como foi mudado, a gente tem que terminar o ginásio. Independente se fosse o Moisés que tinha ganhado, ou o Jorginho que tinha ganhado, o Jorginho podia ter mandado dinheiro para nós ter resolvido esse problema. Hoje nós já era para 3 anos, né? 3 anos e pouco. Hoje nós já era para estar jogando um futebolzinho lá nesse ginásio, nessa arena, né? Que, como o meu amigo Vanderlei falou, a quadra é FIFA, né? É oficial. Então ia ser muito bom, muito bonito e tal. Então assim, não custava o governador, em vez de pedir o dinheiro de volta, que foi feito aquela outra estrutura. A gente sabe que a lei não é assim que funciona, né? Não poderia, como eu disse, ter mudado esse projeto. Mas terminar isso, já que mudaram, vamos tentar terminar, porque não dá para deixar ali no tempo se acabando. É um dinheiro nosso, é um dinheiro do povo, meu, de vocês. Então, eu acho que o governador ficou a desejar nesse sentido. Como eu sempre falo aqui, esse ano eu sei que ele está mandando bastante recurso, porque a gente sabe que tem política agora no fim do ano. Não é pessoa do PSD, tá? Só que ele podia ter dado atenção para o município de Ilhéus. Sobre as caixas d'água, seria isso, a gente vai correr atrás, não adianta também, assim, eu vejo alguns políticos ir lá, abrir torneira, fechar torneira, isso aí para fazer politicagem em cima da desgraça dos outros. Isso é até feio. Tem que tentar resolver o problema. Não adianta eu lá pegar, agora eu vou sair, eu sei que já está faltando água há muito tempo, eu vou sair na rua e vou começar a abrir as torneiras, e temos que resolver, temos que fazer, temos que achar uma solução. Não adianta nós ficar aqui falando, e é como se a Câmara não existisse, é como se a Prefeitura não existisse. Nós temos que tomar atitude, tem que ter atitude. Eu pedi esse contrato, conto com a colaboração de todos, e a gente tem que dar um jeito. É isso, a população sofre e nós estamos aqui representando a população, não tem mais nem o que ficar falando sobre isso. Por enquanto é isso. Boa noite a todos. Dou por encerrada a sessão ordinária e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 31 de março de 2026, terça-feira, às 19 horas. Obrigado a todos.